Olá, participantes do Congespa 2025, sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença. O nosso tema hoje é sobre inovação para a sustentabilidade. É um tema extremamente amplo que vai demandar ou demandaria um tempo muito longo para a gente abordar de forma bastante efetiva, eficaz. Mas vamos falar rapidamente sobre o tema e eu espero que atenda às expectativas de vocês com relação à abordagem que eu estou falando. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar a Qualtec muito rapidamente. A Qualtec é uma empresa de consultoria, treinamento e auditoria. Ela tem 37 anos no mercado. Nós já treinamos mais de 17 mil profissionais. Temos já atendidos mais de 1.000 clientes. E em processos de certificação, já batemos 557 certificações no mercado. São números que eu particularmente me orgulho muito e agradeço a minha equipe por poder suportar a Qualtec nesses 37 anos de trabalho. De modo geral, a gente tem atuações em integridade, compliance, ESG, qualidade, meio ambiente, segurança ocupacional, segurança de alimentos, todo o espectro de segurança da informação, responsabilidade social, gestão de inteligência artificial, que é algo que está pegando muito no mercado, e nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação da inteligência artificial no nosso processo de inovação para a sustentabilidade e parte de boas práticas, seja ela Anvisa, Ministério da Agricultura, entre outros. Então, essa é a Qualtec. Obrigado por permitir que eu fizesse essa apresentação. E vamos falar do tema, né? Vamos começar a trabalhar nessa questão de inovação e sustentabilidade. Quando a gente fala em inovação e sustentabilidade num contexto empresarial, no que a gente está se referindo? A gente se refere à criação de soluções que impactam de forma positiva meio ambiente, a sociedade e o próprio negócio da organização, né? É uma abordagem que vai muito além do que mudanças pontuais. A gente tem a ideia de que eu vou agora escolher fazer biogás. Não, não é bem assim, né? Nós vamos discutir um pouco o processo de inovação e vocês vão ver que é algo um pouco mais estruturado, um pouco mais sistêmico. Então, é uma abordagem, como eu falei, que vai muito além de pequenas mudanças pontuais. É importante que a gente vá atrás de soluções criativas, eficientes, né? Para que a gente consiga vencer desafios ambientais, sociais e econômicos. E aí tem uma pergunta: o que é uma inovação sustentável? É a capacidade que qualquer organização deveria ter, perdão, de novas ideias, de ter ações que promovam sustentabilidade, que vão promover o equilíbrio em busca, fazer o equilíbrio entre lucro, responsabilidade social e ambiental. Então, essa busca dessa gestão equilibrada entre lucro e responsabilidade ambiental e social. E aí, como a inovação e a sustentabilidade, elas se relacionam, né? A inovação sustentável, na verdade, ela busca encontrar uma série de maneiras inteligentes e eficientes para fazer as coisas, de modo que a gente reduza o consumo de recursos, recursos naturais, obviamente, e reduza a geração de resíduos. Só que eu queria, antes de mais nada, de poder entrar propriamente dito no tema de assunto relacionado à inovação sustentável, eu queria falar rapidamente para vocês sobre o que é o processo de inovação. Inovação nada mais é do que a habilidade, né, que a empresa, que uma organização tem em criar, implementar e adaptar novas ideias, produtos, serviços, processos ou métodos para obter uma vantagem competitiva, resolver problemas e impulsionar o crescimento. Então, quando a gente fala em capacidade de inovação de uma organização, ela inclui, por exemplo, capacidade de entender e responder às mudanças dentro, obviamente, do contexto no que ela opera, buscar e explorar oportunidades, alavancar conhecimento, alavancar criatividade das pessoas dentro da organização e, principalmente, verificar que
levantamento, esse alavancar conhecimento, também busque colaboração com partes interessadas externas. Então, não é só ficar dentro do mundo da organização, mas sim também fazer uma interação dentro dos seus stakeholders, dentro das suas partes interessadas internas. Eu acho que é legal, e se vocês me permitirem, eu queria falar um pouquinho sobre os princípios de uma gestão de inovação, já que é a base do nosso tema, né? É a aplicação da inovação dentro do processo de sustentabilidade. Então, alguns princípios são, primeiro, realização de valor, seja ele valor financeiro ou não financeiro, esse valor é obtido, obviamente, a partir de implantações, de adoções e de impactos de soluções que são novas ou que são modificadas. Então, é realizar valor, seja financeiro ou não financeiro. Segunda questão é a liderança desafiadora e a direção estratégica que deve ser feita pelos líderes da organização em todos os níveis. A organização precisa ser, e esses líderes precisam ser curiosos, né? Desafiar a situação atual, o status quo atual, ter uma visão, ter um propósito desafiador, engajar de forma contínua, sistemática, as pessoas para atingir esses objetivos. Terceiro é ter uma cultura. Hoje, qualquer sistema de gestão, não importa se eu estou falando em inovação para sustentabilidade, eu preciso ter cultura, geração de cultura. O que é uma cultura? São valores, são crenças, são comportamentos que são compartilhados, né? Treinamentos, processos fortes de comunicação, incentivos para que as pessoas pensem fora da caixinha, enfim, sempre buscando uma mudança de status quo da organização, fomentando de modo que as pessoas, né, trabalhem no sentido de buscar alternativas diferentes àquilo que hoje a organização possui. Eu acho que tem que ter um foco no impacto muito positivo. Uma outra questão é a gente ter a exploração de fontes de tecnologias. Quando você fala isso, existe uma diversidade de fontes internas e externas muito grandes. E essas fontes devem ser utilizadas para construir conhecimento, para explorar necessidades. E essas necessidades que vocês identificam dentro da organização ou de seus stakeholders podem ser necessidades declaradas ou não declaradas. Um outro princípio importante é você trabalhar sempre com a visão de gestão de riscos e oportunidades, né? Os riscos e oportunidades devem ser avaliados, identificados e, em seguida, alavancados no processo que vocês precisam gerenciar, experimentar de forma sistemática, gerar processos, enfim, é começar a trabalhar o pensamento baseado em risco, que efetivamente isso é aplicável a toda e qualquer organização e em quaisquer sistemas de gestão. Gestão de mudança. Acompanhar as mudanças no contexto onde a organização se posiciona. Isso é fundamental. Mudanças que vêm dos seus stakeholders, né? Fazer adaptação de suas estruturas, dos seus processos, das suas competências, modelos de realização de produto, é ficar sempre ligado em quais são as mudanças que estão ocorrendo no contexto da organização e saber explorar essas mudanças. E, finalmente, como qualquer sistema de gestão, é você ter uma abordagem sistêmica, né? Não adianta você ter atos isolados, como eu já falei anteriormente, mas é importante que você esteja baseado em ações que possam trazer valor e, com base nisso, avaliar o desempenho dessa agregação do novo modelo de trabalho e, por consequência, avaliar as melhorias que foram conseguidas. Então, esses são os principais, passei muito rapidamente essa questão de princípios de gestão da inovação, mas são 7 questões importantíssimas, que é você perceber a realização de valor, uma liderança desafiadora e com uma direção estratégica, fomento de cultura de inovação dentro da organização, explorar, conhecer, buscar fontes e tecnologias, olhar para riscos e oportunidades e
transformar esses riscos e oportunidades em ações que venham trazer valor à companhia, à sociedade, ao meio ambiente, gerenciar mudanças e, mais uma vez, ter uma abordagem sistêmica com relação ao processo de mudança. Independentemente, na verdade, né, da, da aplicação estratégica, né, a sustentabilidade é uma das estratégias fundamentais que a organização possa ter. E aí, quais são as etapas de implantação de um processo de inovação? São essas 5 grandes etapas. Primeiro, eu vou identificar as oportunidades para eu poder explorar essa questão. Para que eu possa identificar essas oportunidades, é importante que a organização considere algumas entradas, como, por exemplo, como falei no passado, há pouco tempo atrás, na verdade, qual é a compreensão do contexto da organização? Onde ela se encaixa, mais uma vez, quais são as expectativas e necessidades de todos os seus stakeholders, de todas as suas partes interessadas. E segundo, ela ter dentro de si a intenção, o DNA, a cultura, né, de inovação, ter a intenção de inovação. Depois, eu vou para uma segunda etapa, que é criar conceitos. O que é a criação de conceitos? É vocês considerarem algumas oportunidades que são identificadas e definidas como dado de entrada. Então, por exemplo, a organização pode gerar uma série de novas ideias, buscar soluções potenciais, buscar fontes externas ou externas, usar soluções criativas de problemas, buscar benchmarking de mercado, enfim, começar a gerar ideias e soluções potenciais para o seu problema, entre aspas, a ser trabalhado. Fazer um processo de investigação, documentação, avaliação das ideias, possíveis soluções, por exemplo. Terceiro, selecionar as ideias. Quais são as ideias que foram preferidas? Então, eu tenho a identificação da oportunidade. Com base na identificação da oportunidade, vou atrás do conceito, de várias ideias, com base nessa identificação de oportunidade, e aí eu vou validar o conceito. O que é validação de conceito? Validação de conceito é você iniciar, né, uma versão inicial daquilo que você estabeleceu como criação de conceito. Vou dar um exemplo. Eu vou explorar hoje, dentro do meu contexto organizacional, a substituição da minha matriz energética. Vou sair de uma matriz hidrelétrica e vou para uma matriz de biogás. Então, você estabeleceu o conceito. Aí você vai começar a fazer a validação. Isso é, você começar a considerar algumas abordagens para fazer essa validação. Em alguns casos, você pode fazer testes pilotos, você pode fazer estudos, e assim sucessivamente. A outra etapa é você desenvolver a solução. Desenvolver a solução é considerar que aqueles conceitos que foram validados na etapa anterior como sendo as entradas de trabalho. Então, eu vou lá, vou validar o conceito, e aí, no caso da validação do conceito, o que eu tenho que fazer como organização? Seja ele uma empresa privada, seja ele um governo, não importa, né? A organização precisa desenvolver uma solução que seja absolutamente funcional. Claro, e dentro, mais uma vez, do conceito e do contexto, perdão, em que ela se encontra. Depois, considerar, né, desenvolver a solução, se vai ser esse desenvolvimento interno, externo, por meios de aquisição, por terceirizações, por parcerias. Então, desenvolver como essa solução será trabalhada, será identificada, será incluída dentro da organização. Identificar os riscos associados, né? Por exemplo, quais são os riscos legais que você possa correr, qual o risco de orçamento, né? Quais são os riscos de prazo. Então, você começa no processo de validação, ou de desenvolvimento da solução, na verdade, você começa a ter a questão de avaliação de riscos. Desenvolver um pouco, né,
as capacidades necessárias. Quais são as capacidades necessárias que eu tenho para poder implantar essa minha solução inovadora, né? Quais são os impactos na área de suprimentos? Quais são as parcerias que eu preciso fazer? Quais são os ecossistemas que estão sendo envolvidos? E a partir daí, a última questão é você implantar a solução. Para implantar a solução, convém eu acho que é o termo correto mesmo, né? Considere soluções que estão disponíveis, né? Promova, apoie, através de comunicações, através de criação de conscientizações, treinamentos, fortalecimento de engajamento com usuários, com clientes, com parceiros e outras partes interessadas. É importante que, em algum momento, vocês comecem a fazer o monitoramento, medição, análise e avaliação da solução que você disponibilizou. Quando eu falo em. Uma coisa importante também, antes disso, é que, após a implantação, faça uma questão relacionada com o que você vai monitorar, como você vai monitorar. Então, o que precisa ser monitorado, o que deve ser medido, quais são os indicadores que vão me dar a informação sobre a minha meta, sobre a minha intenção, quais são as ferramentas, quais são as metodologias de medição e monitoramento. Então, à medida que eu fiz todo esse fluxo, né, e implantei a solução, eu preciso acompanhar, eu preciso fazer as medições e monitoramentos. Isso, né, é importante, não só você medir, monitorar, mas também fazer análise de dados para ver se aquela tua meta, a tua intenção, quando você fez a implantação daquela solução buscando a sustentabilidade ou algum item da sustentabilidade que você tem como opção, melhorar dentro da tua organização, está dando o resultado esperado. Bom, eu acho que ele já falou bastante sobre o processo de inovação e eu gostaria de voltar ao tema, né, sobre a importância da inovação. Existem alguns pilares de implantação da inovação na sustentabilidade. Eu posso ter, né, o primeiro pilar é a sustentabilidade social. Por exemplo, a preocupação que uma empresa tem com o desenvolvimento social. Isso é, você ter práticas que essa organização vai desempenhar para auxiliar na redução de, por exemplo, desigualdades sociais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da sociedade. A segunda é a sustentabilidade econômica, que é um conjunto de ações financeiras, administrativas, com o propósito de se obter lucro, óbvio, e explorar os recursos naturais sem causar danos à geração futura. Esse é um conceito que está totalmente atrelado à inovação, né? Os novos jeitos de viver, produzir e produzir, na verdade, que vão trazer as práticas de conscientização de, por exemplo, um consumo sustentável. E a terceira é sustentabilidade ambiental, que é um pouco do nosso foco, né? Que se refere a você explorar a preservação do meio ambiente sem fazer o prejuízo ou sem levar prejuízo aos recursos naturais para uma geração futura. É por isso que o uso de uma tecnologia limpa, por exemplo, ela vai tratar de forma adequada resíduos, de modo a que você tenha ações que são extremamente positivas, percebidas pela sociedade de forma extremamente positiva. O próximo slide fala sobre algumas oportunidades para desenvolvimento de conceitos. Dentro dessa questão da inovação com sustentabilidade ambiental, existem várias oportunidades para que a gente possa vir a desenvolver conceito, onde qualquer organização pode identificar tais oportunidades como dados de entrada para o seu processo de inovação. O primeiro deles diz respeito a design sustentável desde a concepção. Então, trouxe alguns exemplos. O primeiro deles é o uso do ecodesign. Isso é, você desenvolver produtos ou serviços com menor impacto ambiental. Exemplo, materiais recicláveis, melhor eficiência energética, vida útil de produto estendida. Você tem também a questão da economia circular, modelos de negócio que priorizem a reutilização, o reparo, a reciclagem de produtos. Então, por exemplo,
trabalhar uma logística reversa bastante eficaz. Muitas empresas estão fazendo isso, até por questões legais, mas muitas empresas estão preocupadas com a logística reversa. Terceiro seria segundo seria a tecnologia a serviço da sustentabilidade. É você usar, por exemplo, soluções como energias renováveis, tal do Green Tech, né? Como, por exemplo, captação de CO2, agricultura de precisão. Nós vamos falar um pouco mais adiante, um pouco mais detalhado sobre essas técnicas. Você tem também trabalhar dados, né, de informação, big data, inteligência artificial, enfim. E a terceira oportunidade é você trabalhar parcerias e ecossistemas colaborativos, né? Por exemplo, trabalhar com Open Innovation, que é a cooperação com universidades, com startups, com organizações não controladas, para você buscar soluções que são escaláveis dentro da sua organização. E tem também padrões e certificações. Por exemplo, adoções de regras de ESG, normas de ISO, a 14.000, por exemplo. Então, essas são algumas oportunidades que vocês podem buscar informação para que vocês entrem dentro do conceito de qual é efetivamente a minha meta, a minha questão, aonde eu vou buscar uma inovação sustentável dentro da minha organização. Como o tema é absolutamente muito abrangente, a gente vai abordar algumas tecnologias que são consideradas inovadoras e práticas sustentáveis. As tecnologias permitem, na verdade, uma série de avanços em direção às metas de sustentabilidade ambiental, social e econômica, né? Elas levam, por exemplo, a reduções de impactos ambientais, maior eficiência no uso de recursos, né? Transparência nas cadeias produtivas. Então, eu vou falar sobre algumas delas. Primeiro, é a tal da internet das coisas. O que é uma internet das coisas? Internet das coisas são dispositivos que são conectados, que coletam e transmitem dados em tempo real. Ela desempenha, né, essa internet das coisas desempenha um papel importantíssimo na promoção da sustentabilidade, de forma permite o monitoramento e a otimização de uso de recursos naturais, como, por exemplo, controle de água, controles de energia, além também de auxiliar na gestão de resíduos e na agricultura inteligente, né? A tecnologia, a internet das coisas, ela permite a coleta e análise de dados em tempo real, possibilitando uma série de decisões mais eficientes e a redução de impactos ambientais significativos. Vou dar alguns exemplos da aplicação da internet das coisas. Por exemplo, existe a inclusão de sensores e implantações que monitoram a umidade do solo, e aí, com esse controle de umidade, reduz o uso da água, otimiza a utilização de fertilizante, de pesticida, reduzindo o impacto ambiental. Ela pode ser aplicável em edifícios inteligentes, controlando iluminação, ar-condicionados, consumo energéticos, monitoramento de emissões de gases em fábricas, sistemas de transportes inteligentes. Então, ela pode ser utilizada de várias formas, no sentido de dar a vocês informações e controles que são fundamentais no processo da sua sustentabilidade. A outra é IA, né? IA está sendo muito bem implantada e está sendo muito bem utilizada, na verdade. Ela também exerce um desempenho importantíssimo no processo de sustentabilidade. Ela, por exemplo, pode otimizar o uso de recursos, reduzir o impacto ambiental, promove práticas eficientes e responsáveis. Ela pode ser aplicável, claro, em qualquer área, para melhorar qualquer tipo de processos de sustentabilidade. Por exemplo, desde monitoramentos ambientais, né, até a gestão de energia, gestão de economia circular. Então, alguns exemplos que a gente pode citar do uso da inteligência artificial hoje em projetos de sustentabilidade. Por exemplo, monitoramento ambiental.
ela pode analisar dados que provêm de satélites, de sensores ou de outras fontes para monitorar, por exemplo, desmatamento, poluição, qualidade do ar, qualidade da água, desastres naturais. E aí você tem uma resposta muito mais rápida, muito mais efetiva. Na agricultura sustentável, aplicação de drones, né, e sensores e equipamentos que podem otimizar uso de água, aplicação de fertilizantes. Na eficiência energética, pode otimizar consumo de energia em edifícios, fábricas, redes elétricas, identificando, por exemplo, desperdícios, implementando soluções para reduzir consumos, enfim, entre outras aplicações da inteligência artificial. Uma terceira tecnologia que se usa é o famoso blockchain. Blockchain nada mais é do que uma tecnologia de registro que é distribuído, onde as informações são armazenadas em blocos interligados e, obviamente, são todos protegidos através de criptografia. Esses blocos interligados, eles formam uma cadeia. É uma tecnologia, por exemplo, que permite o compartilhamento de informações em uma rede sem necessidade de um intermediário central. Então, é muito interessante. Por exemplo, blockchain pode ser utilizado na otimização de processos, como, por exemplo, gestão de resíduo, negociações de energia, verificações de emissões de carbono, de forma que você reduza, né, obviamente, custo e impacto ambiental. Uma outra questão usada também é a aplicação de energias renováveis. Essas energias, nem preciso dizer, né, são cruciais para a sustentabilidade, pois oferecem várias soluções alternativas para o uso de consumo de energias através de consumos de combustíveis fósseis, por exemplo. Quais são? Vocês têm várias formas de energias renováveis. Por exemplo, você tem utilização solar, energia solar, utiliza a radiação do sol para gerar eletricidade ou calor, né? Painéis fotovoltaicos. Você tem energia eólica, força do vento acionando turbinas que convertem a energia cinética, né, do vento em eletricidade. Você tem a nossa hidrelétrica, né? Nem preciso falar a respeito. Energia através de biomassa, utilização de matéria orgânica, como, por exemplo, resíduos de agrícolas, resíduos florestais, que geram energia através de processos de combustão ou de fermentação. Você tem energia geotérmica, que aproveita o calor do interior da terra para gerar eletricidade ou aquecer edifícios. Existe a energia das marés e ondas, isso é, você pega o movimento das marés e das ondas e gera eletricidade. Na verdade, isso ainda, essa energia de marés e ondas, pelo que eu tenho visto, ela ainda está em fase de desenvolvimento. Então, energias renováveis têm uma série, uma gama muito grande de opções. Eu tenho a biotecnologia e a agricultura de precisão. Na verdade, a gente tem o Brasil como um dos maior nível de tecnologia em agricultura, né? O nosso agronegócio é fantástico e tem um grau de biotecnologia e tem uma agricultura de precisão muito grande. Então, quando você fala em biotecnologia, você fala em trabalhos que busquem resistência, a aplicação da biotecnologia pode ser em resistência a pragas e doenças, plantas que podem ser modificadas para tolerar um pouco mais herbicidas específicos, melhoria da qualidade dos alimentos, por exemplo, enfim. E aí você tem a agricultura de precisão. A agricultura de precisão, ela nada mais é do que um sistema de gestão agrícola que visa otimizar o uso dos recursos como fertilizantes, defensivos agrícolas, água, de modo que a aplicação seja feita de forma consciente em toda a lavoura, né? Ela pode trabalhar, por exemplo, com sensores e drones. Ela busca informações de satélites. Ela usa a inteligência artificial e big data, né? Analisa grandes volumes de dados.
como para você otimizar o uso de insumos, como, por exemplo, a utilização de fertilizantes, a utilização de defensivos agrícolas, identificar padrões que possam melhorar a eficiência de produção, utilizações de GPS, sistemas de georreferenciamento. Quer dizer, a gente tem uma grande gama de utilização da biotecnologia e da agricultura de precisão. E o outro item que eu trouxe é a captura e armazenamento de carbono. Isso é uma coisa interessante. Essa captura e armazenamento de carbono nada mais é do que um conjunto de tecnologias que, na verdade, visa reduzir as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, capturando em fontes, capturando esse dióxido de carbono, né, em fontes como indústrias, usinas de energia, e elas são armazenadas, esse carbono é armazenado em locais seguros. Qual é o objetivo da captura e armazenamento de carbono? É mitigar as mudanças climáticas, evitando que o gás carbônico, ou o dióxido de carbônico, perdão, contribua mais ainda para o aquecimento global. Então, eu trouxe algumas fontes, alguns exemplos de tecnologia que estão sendo aplicadas à sustentabilidade ambiental. Existem várias outras que, enfim, vocês podem buscar aí no mercado que está bastante disponível. É, eu queria trazer para finalizar, e eu sei que o assunto é muito amplo, mas eu queria trazer para finalizar alguns casos de sucesso na aplicação de tecnologia para a sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho, eu falei sobre economia circular. Então, eu vou dar alguns exemplos de sucesso, de aplicação bem-sucedida de economia circular nas organizações. Por exemplo, uma empresa chamada Eldorado Brasil. Ela gera energia a partir de restos de madeira, transformando a biomassa em eletricidade. A Natura, ela adota práticas circulares em seus produtos e embalagens, onde busca a sustentabilidade em toda a sua cadeia produtiva. A Coca-Cola utiliza embalagens feitas de materiais orgânicos ou reciclados e tem a meta de reciclar, olha que loucura, a meta de reciclar uma embalagem para cada uma embalagem, um refrigerante vendido. A Nespresso possui um programa de reciclagem de cápsulas, busca práticas de cultivo sustentável com agricultores e eu acho que esses são alguns exemplos que são fantásticos no que diz respeito à parte de economia circular. Energia eólica e solar. Várias empresas estão utilizando, mas eu queria trazer para vocês algumas informações. Por exemplo, a energia eólica no Brasil, ela tem se mostrado uma fonte quase que uma das mais importantes fontes de energia renovável. Só para vocês terem uma ideia, em 1922, a capacidade instalada de energia eólica no país era de 25,63 gigawatts, o que representa um crescimento de quase 19% com relação ao ano anterior, né? O Nordeste hoje, o nosso Nordeste, né? Ela tem uma capacidade eólica onde ele consegue gerar cerca de 90% da energia eólica do nosso país. Está toda concentrada no Nordeste. O Brasil alcançou hoje 55 gigawatts de potência instalada de energia solar em 2025. Se existem dados que dizem que o Brasil é a segunda maior fonte de matriz elétrica nacional, perde só para a matriz hidrelétrica. Então, hoje a energia solar é a segunda maior fonte de matriz energética no Brasil. Um outro exemplo que a gente pode falar sobre a aplicação de biomassa é, no Brasil, a biomassa representa cerca de 8,6% da matriz energética. Vou dar um exemplo para vocês. A Heineken, cervejaria na sua unidade de Ponta Grossa, mudou toda a sua matriz energética para biomassa. Então, existem várias empresas se beneficiando com a inovação dentro do seu processo de sustentabilidade.
Utilização de biocombustível. Tem uma empresa chamada Amage, que é uma empresa multinacional brasileira do agronegócio, e ela produz biodiesel, né, através de uma planta que ela possui lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E essa empresa, a Mage, né, o biodiesel ele é utilizado em máquinas agrícolas, em caminhões e em embarcações. Quando a gente fala em construção sustentável, né, existe um programa, existem vários programas de sustentabilidade em construção, mas existe um que é muito conhecido, que é o LEED, que é Leadership in Energy and Environmental Design. É uma certificação de construção sustentável que é a mais reconhecida no mercado, né? Existem vários programas, se não me engano, são 9 programas de certificações distintas. Inclusive, né, faz certificações de edifícios comerciais e varejos, enfim. Existe em Amsterdã um edifício chamado The Edge. Ele é considerado o edifício de escritórios mais sustentável do mundo. Existe um grupo que executa uma classificação, Brian NL, né, que faz essa classificação, o desempenho, que avalia o desempenho dos edifícios em relação à sustentabilidade. E eles consideram como um edifício excelente quem tem acima de 80% do índice que eles estabeleceram. Esse edifício de Edge em Amsterdã possui uma classificação de 98,36%. É considerado excepcional. Para vocês terem uma ideia, esse edifício de Edge em Amsterdã, ele não compra energia. A compra de energia dele é zero. O edifício produz 102% da sua própria energia. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de uma aplicação de bastante sucesso em várias empresas. Mais uma vez, olhe para o contexto da sua organização, olhe para as necessidades e expectativas de partes interessadas, busque valor agregado à solução que você vai dar, busque fontes alternativas, que com certeza a aplicação da inovação junto ao processo de sustentabilidade, ele é absolutamente campeão. E só para finalizar, eu gostaria de trabalhar, só colocar 2 pontos aqui importantes. Primeiro, quais são os benefícios, muito rapidamente, da inovação e da sustentabilidade? Primeiro, né, é você ter um aumento da eficiência energética, com certeza. Você tem redução de desperdício, você tem redução de emissão de dióxido de carbono, você cria produtos e serviços sustentáveis, gera um aumento na marca, um aumento na reputação da empresa, gera novas oportunidades, são gerados novos empregos, me perdoe. Por outro lado, eu acho que vocês têm que encarar alguns desafios que são normais num processo de inovação na sustentabilidade. Primeiro, é o custo de implementação. Portanto, buscar soluções que estejam dentro da realidade financeira da companhia. Segundo, vencer resistências a mudanças. Isso vai acontecer. Terceiro, é a própria falta de conhecimento. E isso não me preocupa muito, porque o conhecimento ele está na prateleira. Você consegue buscar o conhecimento através de autodesenvolvimento ou contratação de pessoas, de empresas que possam trabalhar com você na busca de soluções. Então, a falta de conhecimento é um desafio, porém, você tem várias soluções no mercado. Uma outra questão que talvez seja importante trabalhar é a falta do direcionamento estratégico da empresa com relação a esse processo de inovação, com relação à sua sustentabilidade, né? E, para finalizar, usar o processo de inovação de forma sistêmica. Então, um desafio de vocês é criar um sistema interno na organização que gere inovação de modo sistêmico, né? Com uma metodologia, com o famoso PDCA, né? Aquele que planejar, fazer, gerenciar, melhorar. Então, trabalhar o processo sistêmico da inovação. Então, esses são, no meu modo de entender, os benefícios e os desafios que vocês têm
na inovação aplicada à sustentabilidade. E aí eu espero, honestamente, que essa nossa breve conversa tenha atendido às expectativas de vocês, né? É um assunto interessantíssimo, extremamente longo, e que eu espero, mais uma vez, que vocês possam utilizar essas informações que nós conversamos agora. Importante, olhando rapidamente, só para finalizar, estabelecer uma metodologia sistêmica de inovação, um processo dentro da organização que traga inovação. Segundo, buscar tecnologias, né, sejam elas internas ou externas. Terceiro, né, olhar, medir a implantação, medir os resultados esperados do processo que você estabeleceu, olhando a agregação de valor para a sua companhia, a agregação de valor no que diz respeito à responsabilidade social e no que diz respeito à responsabilidade ambiental. Pessoal, muito obrigado e espero vê-los em algum outro momento do Congesco. Aproveitem que é uma excelente área, plataforma de transações, de informações e de busca de conhecimento. Muito obrigado, um grande abraço. A gente percebeu que não tínhamos nada formalizado, não tínhamos nada registrado. A gente tinha esse gap, processos manuais, planilha Excel, processo que precisavam ser automatizados para garantir que a gente gerenciasse dados e não ficasse só coletando de forma aí manual. Eu sentia muita necessidade de ter um software que atendesse a nossa necessidade, garantisse engajamento das pessoas e trouxesse facilidade. E encontrei no Qualitim a melhor solução para a área da saúde. Por quê? Pela sua facilidade, né? Pela sua usabilidade, né? E pelo fato das pessoas poderem trabalhar com a ferramenta de uma maneira muito lógica, né? Muito simples. Que a gente viu um sistema super intuitivo que atendia a nossa necessidade e contemplava todos os módulos, gestão de documentos, né, não conformidades, auditoria interna, gestão de riscos em uma única plataforma. Quando eu tenho o Qualitim faz mais ou menos 2 anos, ele entrou para salvar a minha vida no sistema de gestão. E a Qualitim hoje atende a gente muito bem no apoio, no gerenciamento de prazos, no gerenciamento das atividades. Porque a gente vai poder acompanhar resultados, vai poder automatizar processos que hoje são feitos de forma manual e nos aproximar como instituição. E hoje ver o crescimento que a Qualitim tem, com esse lançamento do Hub, né, com essas outras alternativas, com essa parte educacional que ele está trazendo. A gente quer levar esse know-how, né, que não é só uma empresa de software, né, abrange muito mais coisas. Gerenciar seu negócio exige foco total na operação e nos clientes.
Mas como lidar com a complexidade da legislação brasileira sem perder este foco? Com mais de 35 anos de experiência, a Marmo Contábil une tradição, confiança e inovação para assegurar a sustentabilidade financeira do seu negócio em todas as áreas. Para garantir decisões seguras baseadas em clareza financeira, nosso departamento contábil transforma os seus dados em indicadores estratégicos. Além dos balancetes DRE e balanço anual, oferecemos relatórios gerenciais que fornecem uma visão completa e precisa da realidade do seu negócio. E cientes de que a reforma tributária exige atenção e atualização constante para evitar riscos e otimizar recursos, o nosso departamento fiscal atua proativamente em busca de soluções que contribuam para o aumento da margem de lucro, além de revisar suas operações para garantir que a sua empresa pague apenas os impostos devidos. Sabemos que a sua equipe é o seu maior patrimônio e nada melhor do que o departamento pessoal da Marmo, que garante segurança e eficiência na gestão completa da folha de pagamento, como admissão, manutenção e rescisão, revisão de contratos, cálculos das remunerações, apuração de encargos, entre outros. Por fim, mas não menos importante, ter um bom planejamento patrimonial é essencial para a proteção e continuidade do seu legado. Conte com o nosso departamento societário, que oferece uma assessoria especializada para blindar o seu patrimônio e preparar o futuro do seu negócio e da sua família. Cuidamos também do seu imposto de renda pessoa física. Analisamos os seus rendimentos, evolução patrimonial e benefícios que você pode usufruir. Junte-se a empresários que já desfrutam da segurança e tranquilidade que somente a Marmo Contábil oferece. Esses desafios fazem parte da sua rotina? A 8Quali tem a solução que você precisa, então. Apresentamos um novo aplicativo da 8Quali para auditorias. Realize auditorias com agilidade, registre evidências em tempo real, até mesmo offline, e gere relatórios completos em apenas 5 segundos, tudo direto do seu celular. E com o aplicativo de não conformidades da 8Quali, você registra de onde estiver. Com poucos cliques, você preenche as ocorrências, customiza os campos, define responsáveis e prazos e adiciona fotos. Tudo isso já sincronizado com a plataforma web. Na plataforma web da 8Quali, você tem o controle completo da sua gestão de não conformidades. E esse é o dashboard do módulo de ocorrências. Você acompanha indicadores em tempo real e identifica gargalos rapidamente. Você pode definir responsáveis para cada etapa, análise de causa, plano de ação e avaliação de eficácia, com prazos bem definidos. Gere relatórios completos, com evidências anexadas, históricos de ações e tudo o que a auditoria precisa ver. E você pode também agrupar ocorrências semelhantes em uma única não conformidade e otimize o seu tempo e da sua equipe nas tratativas. Personalize os formulários do registro de ocorrência conforme o tipo de ocorrência e assim cada cenário será com campos que você realmente precisa. Com o app de auditorias, o app de não conformidades e a plataforma web da 8Quali, você transforma registros em ações reais e impulsiona a melhoria contínua do seu SGQ. Essas são algumas das empresas que escolheram evoluir o seu SGQ com tecnologia e eficiência, com a 8Quali.
você que é empresário ou alta gestão de empresas e está aqui acompanhando e curtindo com Jéssica com a gente, esse recado é para você. Como vocês sabem, eu sou a Márcia Jorge, sou especialista em gestão empresarial, processos e crescimento de negócios. Eu estou aqui para convidar vocês a participar da Masterclass do Congesqua, que vai acontecer nos meses de julho e agosto. Vão ser 4 aulas imperdíveis sobre as melhores práticas da estratégia e da gestão de negócios. Eu mesma vou ministrar insights que valem ouro para o crescimento da sua empresa. E se eu fosse você, não perderia essa Masterclass por nada desse mundo. Eu te espero por lá.